Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 29 e o versículo 30. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Dá um amém no seu lugar. Você pode estar olhando para esse texto e falar assim: que texto aleatório que o pastor Davi abriu hoje. Mas volta, projeta o texto, por favor. Volta. Eu vou trazer o contexto do que está acontecendo e você vai entender onde eu estou querendo chegar. Mas antes, quem aqui segue as nossas redes sociais, dá um amém no seu lugar aí. O tema da nossa mensagem era desequilibrados, só que com a primeira parte ali riscada, como na verdade a gente não tem que ser desequilibrado, a gente tem que ser equilibrado, porque a palavra de Deus nos diz, muito interessante, quando Paulo escreve para Timóteo, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então é muito interessante pensar a respeito disso. E aí a gente volta para o texto. Versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que está acontecendo nesse texto? Rapidamente, depois você lê na sua casa os versículos anteriores. Mas os religiosos da época, um grupo de religiosos, chamados, eles também eram conhecidos como saduceus, tinha os fariseus e também tinha os saduceus. Eles eram conhecidos por várias coisas, mas uma das questões que eles tinham é que eles não criam na ressurreição após a morte, como a nossa fé diz que nós todos ressuscitaremos e habitaremos com Cristo na Nova Jerusalém. Posso ouvir um amém ou não? Então eles estão querendo trucar o Senhor Jesus nessa parada da ressurreição. Para eles darem a trucada em Jesus, o que eles vão fazer? Eles invocam uma lei lá de Moisés, chamada Levirato, que era mais ou menos assim, de forma bem ampla e simples, era mais ou menos assim. Se um irmão mais velho, aí ele tinha um irmão mais novo, e ele morre, e ele deixa a sua esposa, e ele não tinha filhos com a sua esposa, o Levirato dizia que o irmão mais novo deveria casar-se com aquela mulher, para que a linhagem continuasse e a família não deixasse de existir. Isso era o Levirato. Beleza? Beleza. Então eles estão tentando trucar o Senhor Jesus, falando o seguinte: e aí, na glória, essa mulher vai ser esposa de quem? Aí eles pegam uma situação absurda, tipo, se tinha 7 irmãos, e ela foi casando com todos. Quando chegar no céu, ela vai ser esposa de quem? E aí o Senhor Jesus responde, porque Jesus, ele estava lá, né? A gente sabe que a gente vai daqui para lá, mas o único que veio de lá para cá foi o Senhor Jesus, né? Ele é o que veio do céu, ele é o que veio da eternidade para o nosso plano aqui, amém? E aí ele responde: vocês estão errados e vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, ou seja, a palavra, e vocês não conhecem o poder de Deus. E aí ele fala: não se casam, não se dão em casamento, tudo mais, enfim, essa é a parte da glória. Onde eu estou querendo chegar? Esse ensinamento de Jesus, ele se estende, ele não para só naquela discussão que os saduceus levantaram para com o Senhor Jesus. Ele se estende para nós hoje. Por quê? Você me pergunta, meu jovem. Acontece, gente, está tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Esse microfone está mais abafado, precisa dar uma mexida nele aí, Ed, para nós. Não precisa trocar não, só dá uma regulada nesse branquinho aqui mesmo. Vamos lá. Nossa, está horrível o meu microfone agora.
Eu não sei se eu continuo a pregar, se eu espero... O que eu faço agora? Não, brincadeira, vamos lá. Essa discussão do Senhor Jesus para com os saduceus, ela não para ali. Ela tem uma extensão para nós hoje. Posso ouvir um amém ou não? Qual é a extensão disso para nós hoje? O erro que todos nós estamos passíveis de cometer, que é o erro de pecar, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Existe esse erro aqui, tá melhor, uma salva de palmas. Obrigado, Gabriel. Lindo! Obrigado, Ed. Olha só. O erro de não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aí, quando eu estava estudando esse texto, Mike Love, que eu estava vendo aqui, como que eu ia fazer para pregar, eu lembrei de uma história. Quando eu estava fazendo seminário, quando eu não morava aqui mais em Marília por um tempo, que eu estava morando lá em BH, a gente viveu muitas experiências legais. Eu conheci a minha senhora, que te amo, maravilhosa, linda. Nosso filho vai nascer agora em agosto. Mas a gente viu umas coisas muito loucas lá também. A gente viu umas paradas muito doidas lá em BH também. Uma vez, a gente estava em um culto. História real. A gente estava em um culto. E aí, nesse culto, tinha uma irmã, todo respeito à irmã, mulher de Deus, mas tinha uma irmã da oração, sabe? E aí, cara, a gente estava rolando e tal, e aí a galera da dança começou a dançar com uma bandeira do Brasil. Até aí, tudo bem, beleza, maravilhoso, é nóis, o ano do Hexa. Aí, Tito é o bebê do Hexa, mas elas começaram a dançar com a bandeira do Brasil. Em determinado momento, essa irmã pegou o microfone, ela começa a profetizar, e aí ela falou o seguinte: hoje Deus está lavando os pecados do Brasil. Aí ela mandou trazer um balde d'água. Ela pegou, encheu o balde d'água, ela pegou a bandeira do Brasil das meninas da dança, e ela mergulhou a bandeira no balde d'água. E aí, estava lavando os pecados do Brasil. Amém. Até aí tudo bem. Eu, como um bom batista, filho do pastor Domingos Jardim, eu já estava assim, mano, mas beleza, amém, respeito, humildade no meu coração. Só que em determinado momento, na hora de rolar a oração pelas pessoas que estavam ali, o pessoal foi para frente receber a oração, tinha um irmão mais animado, aquela irmã pegou a bandeira encharcada do balde d'água, ela arremessou a bandeira no peito daquele maluco que estava na frente. Pelo fato de, principalmente talvez, de que era o cara mais propício a receber uma bandeirada no peito e não fazer nada. E aí ela jogou a bandeira no peito daquele cara e tal, e começou aquela parada e tudo mais. E aquele negócio gerou uma parada em mim. Veja bem, não estou falando que aquela irmã não era uma irmã de Deus, não estou falando que aquele irmão não era irmão de Deus, não é isso que eu estou falando. Estou falando que aquela experiência gerou uma parada em mim, no meu coração, na minha mente, um bloqueio. A Jamila estava presente, a gente ainda não era casado, mas naquele dia eu levantei um muro na minha mente. Por quê? Como o slackline, sabe aquela galera que manda bem pra caramba, slackline, vira mortal, 360 e tal? Então, eu não sou parte dessa galera, mas quando você está andando aqui, você tem que ter equilíbrio. Se você joga o seu peso muito para a direita, você vai cair. Se você joga o seu peso muito para a esquerda, você vai cair. Você precisa fazer força no abdômen, encontrar o lugar de equilíbrio. Da mesma forma que a palavra de Deus, nós precisamos ser equilibrados. Posso ouvir um amém ou não? O que aconteceu comigo naquele dia? Por causa da experiência pouco equilibrada daquela irmã, eu fui para o outro lado. Estou falando de mim, Davi Jardim. E eu fiquei 2 anos no seminário, praticamente 100% bloqueado para qualquer experiência sobrenatural que eu achasse, que eu julgasse, que eu, dentro da minha natureza pecaminosa, orgulhosa, achasse que não vinha de Deus, eu gerava um bloqueio na minha mente. Eu falava, não, essa parada aí já era, não quero essa parada para mim. Passa o tempo, eu venho para Marília,
começo o plano que a gente tinha, assumo o Ministério de Adolescentes, e eu começo o Ministério de Adolescentes, estava dando tudo certo, amém, mas eu começo igual uma geladeira. Eu começo, cara, a parada, e era legal, era massa, era bênção, mas eu começo, mano, totalmente do outro lado, totalmente desequilibrado, tentando anular ao máximo qualquer tipo de experiência sobrenatural, por causa daquele muro que eu levantei aquele dia que a irmã deu uma bandeirada no peito do irmão. Meu pai me chama, pastor Domingos Jardim, santo homem de Deus, e ele fala, cara, não é assim, esse não é o caminho. Abre esse texto na sala dele, lê esse texto para mim e fala, você precisa aprender a pregar e a viver o seu ministério com equilíbrio, equilíbrio do poder e equilíbrio da palavra. E eu, orgulhosão, não queria aceitar muito, mas é meu pai que está falando, então eu vou começar a colocar isso em prática. Não foi fácil, foi um tempo que foi passando, até que eu pudesse compreender como a gente começa a fluir nesse equilíbrio, e a cereja do bolo foi quando eu casei com a dona Jamila, maravilhosa, linda, e ela me ajudou demais. Um ano depois, 2018, eu casei dia 14 de abril de 2018, e um ano depois, a Jamila me ajudou muito a terminar de quebrar aquelas barreiras que eu havia construído na minha mente, Vini, por causa de uma experiência. Onde eu estou querendo chegar? Muito simples. Eu e você, nós devemos andar no equilíbrio, andar no slackline da fé, sem cair demais para um lado, sem cair demais para outro lado. Nós somos chamados, como igreja, para andar no poder de Deus e no conhecimento da palavra. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que é isso que acontecia, por exemplo, com o Senhor Jesus, que é o alvo da nossa fé. Ele é o centro da nossa fé. É nele que a gente mira e é ele que a gente deveria tentar imitar. Somos os seguidores do caminho. Ele é o caminho. Amém? Jesus é aquele que operava milagres, que andava no poder de Deus, que declarava que o poder de Deus estava sobre ele, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas o Senhor Jesus também, quando foi tentado, e a tentação de Jesus foi real, porque Jesus precisava vencer a tentação para que houvesse perdão dos meus pecados, dos seus pecados. Quando o Senhor Jesus foi tentado, ele venceu a tentação respondendo a Satanás com a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação citando aquilo que está escrito no livro de Deuteronômio. Quase que não sai. Quase que eu saio em línguas. Mas, é o poder, ou glória. Exatamente, eu vou chegar lá. Mas, olha só que interessante. Jesus é a meta, é o alvo do equilíbrio do poder de Deus e do conhecimento da palavra. Posso ouvir um amém ou não? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, porque o que a gente vive no Brasil é exatamente esse desequilíbrio. E o brasileiro ama polarizar tudo. A gente não consegue encontrar um caminho. Sempre é time A, time B. O lado dos caras e o nosso lado. É assim. Meu pai estava me contando uma história uma vez. Meu pai fez seminário batista, seminário tradicional. Seminário que na época, quando meu pai fez seminário, não tocava bateria na igreja e não podia bater palma na hora do louvor. E aí, a galera do outro seminário, a galera do seminário de outra denominação, de uma denominação pentecostal, parava um Fusca na frente do seminário do meu pai, pegava um megafone e falavam assim: vocês ficam aí estudando, gastando tempo com Bíblia, vocês precisam do Espírito Santo, não precisa estudar, você precisa do Espírito, o Espírito te capacita. E ficavam gastando o seminarista batista, de um Fusca com megafone, história real, o pastor Domingos contou isso para mim. Agora,
Os dois estavam errados. Tanto a galera que só queria a letra, quanto a galera que só queria o poder. Por quê? Porque um não anula o outro. Um não é oposto ao outro, pelo contrário, na palavra de Deus, nós vemos que o poder anda junto da palavra, a palavra junto do poder. Posso ouvir um amém ou não? Quando a gente pensa em poder de Deus, na nossa cultura evangélica, quando a gente pensa em poder de Deus, na nossa cultura evangélica brasileira, o que é que vem na nossa mente? É o manto, a irmã do coque, terra. É isso que vem. Não está errado, não está errado. Pelo contrário, nós temos que ter muita gratidão e respeito pelos nossos irmãos das igrejas pentecostais. É a maior igreja do Brasil em número de membros, é a igreja que mais cresce no Brasil, é uma igreja simplesmente maravilhosa. Não estou aqui fazendo uma crítica aos irmãos pentecostais, não é isso. Só estou falando que quando a gente pensa em poder, a gente tem uma imagem na nossa cabeça, uma imagem que foi construída culturalmente, isso é um fato. Amém ou não? Mas o que a gente enxerga quando, ao invés da gente buscar as referências na cultura, a gente busca a palavra de Deus e a gente pensa sobre poder? Olha que interessante, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Aqueles que crerem, eu estou precisando usar óculos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe o que é isso aqui? Isso é poder de Deus, mano. Isso é o poder de Deus real. Não é uma definição que eu tirei da minha imaginação, não é uma parada que a gente inventou. Isso aqui é o poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer exatamente que a gente recebe poder, é Jesus falando para os discípulos, mas esse versículo ele se estende para nós. A gente recebe poder quando o Espírito Santo desce sobre nós, para que nós sejamos testemunhas. Por quê? Porque Deus não desperdiça nada, Deus não perde tempo, Deus não desperdiça unção. Então o que significa isso? O poder de Deus, ele vem para que a gente seja capacitado para a evangelização, mano. Amém ou não? Tem algum crente aqui comigo nessa noite, velho? Vem comigo. O poder de Deus, a primeira coisa que o poder de Deus faz, é te capacitar para evangelizar. Quando esse poder vem, pode acontecer umas paradas muito loucas. Porque quando o poder foi sobre os discípulos, lá em Atos, o povo achou que estava todo mundo bêbado. Então pode ser que aconteça uma manifestação sobrenatural do Espírito, que o pessoal entra aqui que nunca viram uma parada dessa acontecer, e vão falar assim: mano, tá todo mundo maluco naquela igreja. Pode acontecer. Pode acontecer. Se entrasse algum visitante no último período da Santa Convocação, provavelmente ele ia pensar que a gente era um bando de maluco. Mas a gente não é um bando de maluco, a gente é cheio do poder de Deus. Posso ouvir um amém ou não? E está tudo bem. Qualquer manifestação do poder, desde que, após essa manifestação, você, meu irmão, você, minha irmã que está me ouvindo, essa manifestação, ela se torna válida, ela dá fruto a partir do momento que você sai por aquela porta e prega o Evangelho. A pregação do Evangelho é consequência do poder de Deus que te encheu, porque você está tão cheio de Deus, tão cheio da vida de Deus, tão cheio do poder de Deus, que você não se contém, o Espírito Santo te governa, e Ele te leva a evangelizar, Ele te leva a pregar, Ele te leva a anunciar, Ele te leva a fazer a diferença. E aí algo acontece, algo interessante acontece, está em Marcos, está em Mateus, e a gente vê os apóstolos fazendo, a gente vê na história da igreja. Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, e estamos cumprindo com a nossa missão de evangelismo, nós também vemos sinais e maravilhas acontecerem em nosso meio. Aí a gente lê o texto de novo,
E aí a parada faz um pouco mais de sentido. Olha só. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantos milagres a gente já não viu acontecer na nossa igreja? Quantos milagres a gente já não viu acontecer na nossa célula, na sua célula? O pastor desta igreja, um milagre ambulante, curado por Deus de um câncer terminal. Então, se você para olhar, você vai ver o poder de Deus se manifestando o tempo todo. Então, como você já entendeu, primeira coisa, o poder de Deus vem para você evangelizar. Segunda coisa, o poder de Deus vem para que a gente manifeste sinais e maravilhas. Terceira coisa, o poder de Deus, ele vem para que a gente possa fluir nos dons, mano. E essa parte é maravilhosa. Essa parte é linda. Olha isso aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Olha só. Eu vou ler a partir do versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Espírito que opera em todos nós. A cada um de nós, da igreja, é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Olha que interessante, o dom não é para mim, o dom é para a igreja. Olha que interessante, o poder de Deus não vem para eu me achar o cara, para eu falar, nossa, eu sou brabo mesmo. Agora, seguinte, pessoal, vocês não vão mais me chamar de Davi ou de pastor Davi. Agora eu sou o apóstolo, eu sou o cara, por favor. Não, o poder de Deus não vem para isso. O poder de Deus, ele vem para a edificação do corpo de Cristo, da família que é a igreja. Posso ouvir um amém ou não? Vamos continuar lendo. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. E a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. E a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro, eu preciso usar óculos mesmo, amor. Aumentei a letra aqui agora. Dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Dá um amém no seu lugar, mano. Ferramenta. Então, o poder de Deus, ele vem sobre nós para que a gente evangelize, para que a gente manifeste sinais, para que a gente flua nos dons do Espírito, e os dons do Espírito constroem a igreja, edificam a igreja, fazem com que a igreja avance, mano. A gente estava conversando terça-feira, ali no fundo da igreja, com o pessoal da Roxa, e a gente estava falando, e eu citei um livro de um pastor que eu gosto muito, um pastor lá da Mosaic Church, o nome dele é Erwin McManus, e ele tem um livro que chama Uma Força em Movimento. E esse livro, ele vai falar exatamente sobre o fato de que a igreja não é uma parada estática, que a igreja não é paradeira, que a igreja não é monotonia, mas que a igreja, ela está sempre acontecendo, que a igreja é dinâmica, que a igreja é viva, que a igreja é um organismo vivo, que a igreja é uma força em movimento. Posso ouvir um amém ou não? O que significa a força em movimento? Significa o seguinte, você está lá na sua célula, na quarta-feira, e você está pegando o evangelho de forma fiel, e você está lá sendo bênção na vida de outras pessoas, mas enquanto você está fazendo isso, tem outras 300, 400, 500 pessoas fazendo a mesma coisa, abençoando a nossa cidade. Essa é a força da igreja, essa é a força em movimento. Então a gente entendeu a parte do poder, amém ou não? Mas e a parte da palavra? O que é a parte da palavra? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E aí,
quando eu era apenas um adolescente, um jovenzinho, meu pai imprimiu uma folha sulfite e ele colou na porta do meu guarda-roupa, para que todo dia que eu fosse trocar de roupa para ir para a escola, ou fazer qualquer outra coisa, eu lesse o seguinte versículo, Salmo, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que é que o meu pai estava me ensinando? E o que é que esse versículo tem para ensinar para nós hoje? Muito simples. Meu irmão, minha irmã, a nossa regra de fé, de prática, de conduta é a palavra de Deus. Veja bem, não é a palavra de Deus mais alguma outra coisa. Não é a palavra de Deus e o livro do autor que você gosta, o Instagram do autoajuda que você curte, não. É a palavra de Deus e ponto final. Após a reforma protestante, um dos pilares da reforma se chama sola escritura, somente escritura. Ou seja, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Posso ouvir um amém ou não? Qual que é o problema disso? Qual que é o incômodo disso? Porque a palavra de Deus muitas vezes vai de encontro com questões, com conceitos que são levantados em 2022 e continuarão a ser levantados. E aí o que acontece? A gente começa a ser tentado a negociar princípios da palavra para que a nossa fé se torne mais aceitável para aqueles que estão ao nosso redor. E a resposta para você é: não faça isso em nome de Jesus. Seja fiel à palavra de Deus, porque é a palavra que é a lâmpada, não é a palavra mais qualquer outra coisa, é a palavra, porque a palavra nos revela quem Deus é, a palavra nos revela quem Jesus é, e a palavra de Deus ela é suficiente, ao contrário do que tentam dizer por aí, de Gênesis ao Apocalipse, a palavra é a palavra de Deus. Você não tem nada sagrado na sua casa. Uma camiseta, um item, um objeto, nada disso é sagrado. Sabe o que existe de sagrado lá na sua casa? As palavras desse livro. Quando você lê em voz alta, você está lendo a santa palavra de Deus. E aí tem gente que fala assim para mim: não estou ouvindo a voz de Deus, estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Pega a Bíblia, abre, lê em voz alta, você está ouvindo Deus falando com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela sempre será a palavra de Deus. E vai passar tudo, mas as palavras de Deus não passarão. Então, peraí. Agora que a gente começa a compreender a parada da palavra e do poder, a gente começa a entender melhor a questão do equilíbrio. A gente começa a entender porque a gente fala sobre avivamento, a gente busca avivamento, a gente ora avivamento, a gente fala, a gente quer viver, a gente vai, a gente está buscando, nós vamos para cima, beleza, amém, glória a Deus, mas para que haja um avivamento, é necessário que se levante uma geração que conhece o poder de Deus, que conhece a palavra de Deus. Não existe o time da palavra e o time do poder. Existe o time dos cristãos, dos seguidores do caminho, aqueles que conhecem a palavra e o poder. É interessante porque tem um pastor, o nome dele é John Piper, e ele fala o seguinte: a maior utilidade, a maior função da rede social vai ser que no dia do juízo, ninguém vai ter desculpa de que não teve tempo para ler a palavra e passar tempo com Deus. Depois na sua casa, você vai lá nas configurações, vê a parte da bateria do seu smartphone, e você vê quanto tempo você gasta com redes sociais e entretenimento. Só faz essa parada. O seu celular provavelmente ele vai te dar um resultado semanal. Dali você tira o tempo de vida que você perdeu no TikTok. Tudo bem, você pode usar a rede social. Não estou falando que rede social é uma parada do demônio, não é isso. Eu gosto de rede social, eu uso rede social. Usei hoje, vou usar daqui a pouco. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Se você passa 200 horas na rede social, depois não adianta chegar no culto e esbravejar falando que você quer mudar o mundo, você não está mudando nem a sua vida. Posso ouvir um amém ou não? É um fato, velho. E aí a gente começa a entender, e a gente começa a parar para refletir quais são as consequências de valorizar mais um aspecto da fé do que outro.
E quais são as consequências de viver uma fé desequilibrada? Exemplo, se você valoriza mais o poder do que a palavra, sabe o que acontece? Uma das coisas, você vive um nível de fé raso. Porque quando a gente não conhece a palavra, a gente fica raso. Sabe o segundo problema que acontece? Aí quando você vai anunciar, quando você vai pregar, quando você vai falar, sabe o que acontece? Você se torna repetitivo. Você fala sempre as mesmas coisas, porque como você não está lendo, não está conhecendo, não está buscando sempre os mesmos argumentos, sempre as mesmas referências, sempre as mesmas frases, porque está raso. Lembra de uma série que a gente fez, que Jesus te chama para ir mais fundo, como é o nome do nosso ministério? Deep. Deep significa fundo. Deus te chamou para ir mais fundo na presença dEle. Então se você valoriza só o poder, tem vezes que a gente acha que a gente está indo mais fundo, mas na realidade vai faltar conhecimento da palavra. Sabe uma outra coisa que acontece com quem valoriza mais o poder do que a palavra? É facilmente colocado em xeque, em conversa de faculdade, em conversa com pessoas que não compartilham da sua fé. Aí a pessoa fica facilmente trucada, porque não conhece a palavra, não conhece as escrituras, não busca, não lê um bom livro, não lê um bom ator, qualquer argumento básico te truca. Fala assim, olha, eu não sei, eu só sei que eu creio. Você pode mais. Você tem capacidade para ir mais fundo. Você pode conhecer mais de Deus, você pode buscar mais de Deus, você pode buscar a palavra, você pode conhecer mais da palavra, você pode. Não diminua o potencial que Deus colocou em você, porque Deus colocou o potencial em você, então não se diminua, não cometa sabotagem consigo mesmo. E a última coisa que pode acontecer com uma fé desequilibrada, é que a gente se torna religioso. Agora, tem o outro lado da moeda. Se você valoriza só a parte da letra, e não a parte do poder, sabe o que é o maior risco que pode acontecer? É nós nos tornarmos fariseus modernos. Por quê? Como assim fariseus modernos, Davi? O que isso significa? Muito simples. Os fariseus, eles conheciam mais de Antigo Testamento do que eu e você juntos. Os caras eram brabo de Antigo Testamento. Brabo demais. Sabiam de cor, estou falando de cor real. Coloca um pads aí para eu ficar mais espiritual, Vi. Ó. Ó, tá vendo como eu fico mais espiritual com pads? Para parecer que eu estou acabando. Eles conheciam o Antigo Testamento de cor, velho. Mas eles não conheciam a Deus verdadeiramente. Porque Deus encarnou, apareceu na frente deles, o Cristo encarnado. E eles negaram o Cristo diante deles. Se a gente não tomar cuidado, sabe o que acontece? A gente se torna desse jeito. A gente valoriza a parte da letra, a parte do conhecimento, esquece do poder, esquece daquilo que Jesus pode fazer, e aí a gente vira religioso. E aí Jesus está fazendo coisas ao nosso redor, Jesus está operando milagre, e a gente está negando, falando, não, isso aí é sentimentalismo, isso aí é sentimento, não, isso aí é imaturidade. E a gente está diminuindo a experiência do outro. Cuidado. Essas são as consequências do desequilíbrio. Mas sabe o que pode acontecer também? Igual aqueles que valorizam mais o poder, também se tornam um religiosão. Por quê? Porque os extremos, no final das contas, eles se tocam, fica todo mundo igual. Ninguém está andando da forma como Jesus fez, criou, imaginou, pensou e deixou para a gente andar. Dito isso, caminhando para o final, o que a gente faz então? O que a gente faz? Quais são os caminhos para que a gente encontre o equilíbrio na fé? Quais são os caminhos para que a gente não viva mais de um lado ou mais do outro lado? Eu quero ler um texto. Oséias capítulo 6,
versículo 3. Esse pode colocar na NVI, por favor. O pessoal assusta quando a gente fala Oséias, até esquece que tem Oséias na Bíblia, mas tem, sabia? Pode ler também. Está lá no Velho Testamento. Não tenha medo. Olha que legal. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Olha o que o texto fala. Conheçamos o Senhor. Tem um livro maravilhoso, gosto muito, top 10 livros que eu mais gosto da vida. O livro se chama O Conhecimento do Santo, o autor é o A.W. Tozer. Tem ali na nossa livraria, depois você vai lá, compra e lê. O Tozer, ele vai falar nesse livro uma coisa que eu concordo 200%. Ele vai falar o seguinte: a maioria dos problemas de fé que as pessoas enfrentam é por não conhecer a Deus. É por não conhecer quem Deus é. A maioria dos problemas que as pessoas enfrentam na sua caminhada cristã é não conhecer a Deus. E aí ele escreve um livro em que cada capítulo ele expõe um atributo de Deus. Ele expõe quem Deus é. Maravilhoso. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é autossuficiente. Deus é eterno, Ele sempre existiu, Ele sempre existirá. Deus é Pai, Deus é amor. Os atributos de Deus, quem Deus é. Veja bem, eu sei e você também sabe, Deus não cabe na nossa mente. Ora, se Deus coubesse na nossa mente, então Ele não seria Deus, Ele seria alguma coisa que a gente criou. É exatamente pelo fato de que Deus não cabe na nossa mente, de que Ele é digno da nossa adoração, porque Ele é muito maior do que eu e você conseguimos imaginar. Deus é muito maior e muito mais poderoso do que nós conseguimos conceber. Deus é maravilhoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é parte da criação, Ele está acima da criação. Ele não é parte simplesmente do nosso universo, não, Ele está acima de tudo isso, Ele é o Criador de tudo. É por isso que Ele se apresenta e Ele fala, eu sou. Por quê? Porque Ele é, Ele sempre foi, Ele sempre será. Deus é o grande eu sou. E aí a gente volta. Como é que a gente faz então para buscar equilíbrio na nossa fé? E como é que a gente faz para viver a fé que Jesus te chamou para viver, que é a fé equilibrada entre o poder de Deus, cheio do poder de Deus e cheio do conhecimento da palavra? Como é que a gente faz isso? Conhecendo a Deus, buscando cada vez mais conhecer a Deus. Você foi criado para se relacionar com o seu Criador. Você está aqui, mas você não está aqui por acaso. Deus não te colocou aqui simplesmente por acaso. Deus é um Deus de relacionamento. Então nós conhecemos a Deus, buscamos conhecê-lo dia após dia. Leia a palavra, ame a palavra. E quanto mais você buscar na palavra, mais você buscar a Deus, mais Ele te enche de poder. E aí a gente consegue caminhar no equilíbrio. Olha esse texto, Oséias ainda, capítulo 6, versículo 6, pois, é Deus falando, através da boca do profeta, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que Deus deseja para os seus filhos é que nós o conheçamos. Ele não quer que a gente tente fazer esforços humanos, coisas que é o nosso braço, simplesmente para chegar até Ele. Não, o que Ele quer é que nós venhamos a buscá-lo, buscar conhecê-lo. E aí, o último texto, também no livro de Oséias, agora o capítulo 4, versículo 6, olha isso aqui,
o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Que conhecimento é esse que Deus está falando? Conhecimento de Deus, conhecê-lo. Veja bem, o povo perece, o povo é destruído por falta de conhecimento. Às vezes você está travado em alguma coisa na sua vida, e parece que a fé não está andando, parece que você está estagnado, parece que você está no mesmo lugar. Está estagnado, parado, e não consegue identificar o que está acontecendo. Talvez sabe o que te falta? Conhecer a Deus, buscar a Deus, mergulhar na presença de Deus. E é essa a convocação que Deus está fazendo nessa noite para você. Deus está te chamando e está falando para você. Você vai ficar parado? Você vai ficar contente com o nível que você está? Ou você vai buscar conhecer mais de Deus? Imagina, meu irmão, imagina o impacto que a nossa cidade teria se só metade desse auditório buscasse conhecer a Deus verdadeiramente. Imagina o impacto que isso causaria na vida daqueles que você ama, na vida daqueles que trabalham com você, na vida daqueles que caminham com você diariamente. Meu irmão, poder e palavra, eles andam juntos. Que você vai estar pregando o evangelho, mas chega uma hora que os nossos argumentos encerram. Mas é onde a nossa argumentação encerra que o poder de Deus começa. Chega uma hora que a gente não tem mais o que falar, mas quando a gente não tem mais o que falar, o poder de Deus demonstra que a nossa fé é real. Sinais e milagres acompanham os que creem. Deus te levantou para ser alguém que conhece a palavra de Deus. Deus te levantou também para ser alguém que opera sinais, maravilhas, milagres, que ora pelos seus amigos lá no trabalho, na faculdade, lá na sua empresa, na sua família, e que vê o milagre acontecendo. Essa é a verdadeira geração do avivamento. E aí, a pergunta de R$1 milhão, eu concluo com isso. O pessoal fala, por que está cada vez mais aumentando o número de crentes no Brasil, cada vez mais evangélico no Brasil, mas os problemas continuam os mesmos, as situações continuam as mesmas? Simples, falta equilíbrio, falta gente cheia do poder e cheia da palavra de Deus.
Deep e Multi Podcast. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 29 e o versículo 30. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Dá um amém no seu lugar. Você pode estar olhando para esse texto e falar assim: que texto aleatório que o pastor Davi abriu hoje. Mas volta, projeta o texto, por favor. Volta. Eu vou trazer o contexto do que está acontecendo e você vai entender onde eu estou querendo chegar. Mas antes, quem aqui segue as nossas redes sociais, dá um amém nesse lugar aí. O tema da nossa mensagem era desequilibrados, só que com a primeira parte ali riscada, como na verdade a gente não tem que ser desequilibrado, a gente tem que ser equilibrado, porque a palavra de Deus nos diz, muito interessante, quando Paulo escreve para Timóteo, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então é muito interessante pensar a respeito disso. E aí a gente volta para o texto. Versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que está acontecendo nesse texto? Rapidamente, depois você lê na sua casa os versículos anteriores. Mas os religiosos da época, um grupo de religiosos, chamados, eles também eram conhecidos como saduceus, tinha os fariseus e também tinha os saduceus. Eles eram conhecidos por várias coisas, mas uma das questões que eles tinham é que eles não criam na ressurreição após a morte, como a nossa fé diz que nós todos ressuscitaremos e habitaremos com Cristo na Nova Jerusalém. Posso ouvir um amém ou não? Então eles estão querendo trucar o Senhor Jesus nessa parada da ressurreição. Para eles darem a trucada em Jesus, o que eles vão fazer? Eles invocam uma lei lá de Moisés, chamada Levirato, que era mais ou menos assim, de forma bem ampla e simples, era mais ou menos assim. Se um irmão mais velho, aí ele tinha um irmão mais novo, e ele morre, e ele deixa a sua esposa, e ele não tinha filhos com a sua esposa, o Levirato dizia que o irmão mais novo deveria casar-se com aquela mulher, para que a linhagem continuasse e a família não deixasse de existir. Isso era o Levirato, beleza? Beleza. Então eles estão tentando trucar o Senhor Jesus, falando o seguinte: e aí, na glória, essa mulher vai ser esposa de quem? Aí eles pegam uma situação absurda, tipo, se tinha 7 irmãos, e ela foi casando com todos, quando chegar no céu, ela vai ser esposa de quem? E aí, o Senhor Jesus responde, porque Jesus, ele estava lá, né? A gente sabe que a gente vai daqui para lá, mas o único que veio de lá para cá foi o Senhor Jesus, né? Ele é o que veio do céu, ele é o que veio da eternidade para o nosso plano aqui, amém? E aí ele responde: vocês estão errados e vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, ou seja, a palavra, e vocês não conhecem o poder de Deus. E aí ele fala: não se casam, não se dão em casamento, tudo mais. Enfim, essa é a parte da glória. Onde eu estou querendo chegar? Esse ensinamento de Jesus, ele se estende, ele não para só naquela discussão que os saduceus levantaram para com o Senhor Jesus. Ele se estende para nós hoje. Por quê? Você me pergunta, meu jovem. Acontece, gente, está tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Esse microfone está mais abafado, precisa dar uma mexida nele aí, Ed, para nós. Não precisa trocar não, só dá uma regulada nesse branquinho aqui mesmo. Vamos lá.
Nossa, está horrível meu microfone agora. Eu não sei se eu continuo a pregar, se eu espero... O que eu faço agora? Não, brincadeira, vamos lá. Essa discussão do Senhor Jesus para com os saduceus, ela não para ali. Ela tem uma extensão para nós hoje. Posso ouvir um amém ou não? Qual é a extensão disso para nós hoje? O erro que todos nós estamos passíveis de cometer, que é o erro de pecar, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Existe esse erro aqui, tá melhor, uma salva de palmas. Obrigado, Gabriel. Lindo! Obrigado, Ed. Olha só. O erro de não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aí, quando eu estava estudando esse texto, Mike Love, que eu estava vendo aqui, como que eu ia fazer para pregar, eu lembrei de uma história. Quando eu estava fazendo seminário, quando eu não morava aqui mais em Marília por um tempo, que eu estava morando lá em BH, a gente viveu muitas experiências legais. Eu conheci a minha senhora, que te amo, maravilhosa, linda. Nosso filho vai nascer agora em agosto. Mas a gente viu umas coisas muito loucas lá também. A gente viu umas paradas muito doidas lá em BH também. Uma vez, a gente estava em um culto. História real. A gente estava em um culto. E aí, nesse culto, tinha uma irmã, todo respeito à irmã, mulher de Deus, mas tinha uma irmã da oração, sabe? E aí, cara, a gente estava rolando e tal, e aí a galera da dança começou a dançar com uma bandeira do Brasil. Até aí, tudo bem, beleza, maravilhoso, é nóis, o ano do Hexa. Aí, Tito é o bebê do Hexa, mas elas começaram a dançar com a bandeira do Brasil. Em determinado momento, essa irmã pegou o microfone, ela começa a profetizar, e aí ela falou o seguinte: hoje Deus está lavando os pecados do Brasil. Aí ela mandou trazer um balde d'água. Ela pegou, encheu o balde d'água, ela pegou a bandeira do Brasil das meninas da dança, e ela mergulhou a bandeira no balde d'água. E aí, estava lavando os pecados do Brasil. Amém. Até aí tudo bem. Eu, como um bom batista, filho do pastor Domingos Jardim, eu já estava assim, mano, mas beleza, amém, respeito, humildade no meu coração. Só que em determinado momento, na hora de rolar a oração pelas pessoas que estavam ali, o pessoal foi para frente receber a oração, tinha um irmão mais animado, aquela irmã pegou a bandeira encharcada do balde d'água, ela arremessou a bandeira no peito daquele maluco que estava na frente. Pelo fato de, principalmente talvez, que era o cara mais propício a receber uma bandeirada no peito e não fazer nada. E aí ela jogou a bandeira no peito daquele cara e tal, e começou aquela parada e tudo mais. E aquele negócio gerou uma parada em mim. Veja bem, não estou falando que aquela irmã não era uma irmã de Deus, não estou falando que aquele irmão não era irmão de Deus, não é isso que eu estou falando. Estou falando que aquela experiência gerou uma parada em mim, no meu coração, na minha mente, um bloqueio. A Jamila estava presente, a gente ainda não era casado, mas naquele dia eu levantei um muro na minha mente. Por quê? Como o slackline, sabe aquela galera que manda bem pra caramba, slackline, vira mortal, 360 e tal? Então, eu não sou parte dessa galera, mas quando você está andando aqui, você tem que ter equilíbrio. Se você joga o seu peso muito para a direita, você vai cair. Se você joga o seu peso muito para a esquerda, você vai cair. Você precisa fazer força no abdômen, encontrar o lugar de equilíbrio. Da mesma forma que a palavra de Deus, nós precisamos ser equilibrados. Posso ouvir um amém ou não? O que aconteceu comigo naquele dia? Por causa da experiência pouco equilibrada daquela irmã, eu fui para o outro lado. Estou falando de mim, Davi Jardim. E eu fiquei 2 anos no seminário, praticamente 100% bloqueado para qualquer experiência sobrenatural que eu achasse, que eu julgasse, que eu, dentro da minha natureza pecaminosa, orgulhosa, achasse que não vinha de Deus, eu gerava um bloqueio na minha mente. Eu falava, não, essa parada aí já era, não quero essa parada para mim. Passa o tempo,
eu venho para Marília, começo o plano que a gente tinha, assumo o Ministério de Adolescentes, e eu começo o Ministério de Adolescentes, estava dando tudo certo, amém, mas eu começo igual uma geladeira. Eu começo, cara, a parada, e era legal, era massa, era bênção, mas eu começo, mano, totalmente do outro lado, totalmente desequilibrado, tentando anular ao máximo qualquer tipo de experiência sobrenatural, por causa daquele muro que eu levantei aquele dia que a irmã deu uma bandeirada no peito do irmão. Meu pai me chama, pastor Domingos Jardim, santo homem de Deus, e ele fala, cara, não é assim, esse não é o caminho. Abre esse texto na sala dele, lê esse texto para mim e fala, você precisa aprender a pregar e a viver o seu ministério com equilíbrio, equilíbrio do poder e equilíbrio da palavra. E eu, orgulhosão, não queria aceitar muito, mas é meu pai que está falando, então eu vou começar a colocar isso em prática. Não foi fácil, foi um tempo que foi passando, até que eu pudesse compreender como a gente começa a fluir nesse equilíbrio, e a cereja do bolo foi quando eu casei com a dona Jamila, maravilhosa, linda, e ela me ajudou demais. Um ano depois, 2018, eu casei dia 14 de abril de 2018, e um ano depois, a Jamila me ajudou muito a terminar de quebrar aquelas barreiras que eu havia construído na minha mente, Vini, por causa de uma experiência. Onde eu estou querendo chegar? Muito simples. Eu e você, nós devemos andar no equilíbrio, andar no slackline da fé, sem cair demais para um lado, sem cair demais para outro lado. Nós somos chamados, como igreja, para andar no poder de Deus e no conhecimento da palavra. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que é isso que acontecia, por exemplo, com o Senhor Jesus, que é o alvo da nossa fé. Ele é o centro da nossa fé. É nele que a gente mira e é ele que a gente deveria tentar imitar. Somos os seguidores do caminho. Ele é o caminho. Amém? Jesus é aquele que operava milagres, que andava no poder de Deus, que declarava que o poder de Deus estava sobre ele, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas o Senhor Jesus também, quando foi tentado, e a tentação de Jesus foi real, porque Jesus precisava vencer a tentação para que houvesse perdão dos meus pecados, dos seus pecados. Quando o Senhor Jesus foi tentado, ele venceu a tentação respondendo a Satanás com a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação citando aquilo que está escrito no livro de Deuteronômio. Quase que não sai. Quase que eu saio em línguas. Mas, é o poder, ou glória. Exatamente, eu vou chegar lá. Mas, olha só que interessante. Jesus é a meta, é o alvo do equilíbrio do poder de Deus e do conhecimento da palavra. Posso ouvir um amém ou não? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, porque o que a gente vive no Brasil é exatamente esse desequilíbrio. E o brasileiro ama polarizar tudo. A gente não consegue encontrar um caminho. Sempre é time A, time B. O lado dos caras e o nosso lado. É assim. Meu pai estava me contando uma história uma vez. Meu pai fez seminário batista, seminário tradicional. Seminário que na época, quando meu pai fez seminário, não tocava bateria na igreja e não podia bater palma na hora do louvor. E aí, a galera do outro seminário, a galera do seminário de outra denominação, de uma denominação pentecostal, parava um Fusca na frente do seminário do meu pai, pegava um megafone e falavam assim: vocês ficam aí estudando, gastando tempo com Bíblia, vocês precisam do Espírito Santo, não precisa estudar, você precisa do Espírito, o Espírito te capacita. E ficavam gastando o seminarista batista, de um Fusca com megafone, história real, o pastor Domingos contou isso para mim.
Agora, os dois estavam errados. Tanto a galera que só queria a letra, quanto a galera que só queria o poder. Por quê? Porque um não anula o outro. Um não é oposto ao outro. Pelo contrário, na palavra de Deus, nós vemos que o poder anda junto da palavra, a palavra junto do poder. Posso ouvir um amém ou não? Quando a gente pensa em poder de Deus, na nossa cultura evangélica, quando a gente pensa em poder de Deus, na nossa cultura evangélica brasileira, o que é que vem na nossa mente? É o manto, a irmã do coque, terra. É isso que vem. Não está errado, não está errado. Pelo contrário, nós temos que ter muita gratidão e respeito pelos nossos irmãos das igrejas pentecostais. É a maior igreja do Brasil em número de membros, é a igreja que mais cresce no Brasil, é uma igreja simplesmente maravilhosa. Não estou aqui fazendo uma crítica aos irmãos pentecostais, não é isso. Só estou falando que quando a gente pensa em poder, a gente tem uma imagem na nossa cabeça, uma imagem que foi construída culturalmente, isso é um fato, amém ou não? Mas o que a gente enxerga quando ao invés da gente buscar as referências na cultura, a gente busca a palavra de Deus e a gente pensa sobre poder? Olha que interessante, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Aqueles que crerem, eu estou precisando usar óculos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe o que é isso aqui? Isso é poder de Deus, mano. Isso é o poder de Deus real. Não é uma definição que eu tirei da minha imaginação, não é uma parada que a gente inventou. Isso aqui é o poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer exatamente que a gente recebe poder, é Jesus falando para os discípulos, mas esse versículo ele se estende para nós. A gente recebe poder quando o Espírito Santo desce sobre nós, para que nós sejamos testemunhas. Por quê? Porque Deus não desperdiça nada, Deus não perde tempo, Deus não desperdiça unção. Então o que significa isso? O poder de Deus, ele vem para que a gente seja capacitado para a evangelização, mano. Amém ou não? Tem algum crente aqui comigo nessa noite, velho? Vem comigo. O poder de Deus, a primeira coisa que o poder de Deus faz é te capacitar para evangelizar. Quando esse poder vem, pode acontecer umas paradas muito loucas. Porque quando o poder foi sobre os discípulos, lá em Atos, o povo achou que estava todo mundo bêbado. Então pode ser que aconteça uma manifestação sobrenatural do Espírito, que o pessoal entra aqui que nunca viram uma parada dessa acontecer, e vão falar assim: mano, tá todo mundo maluco naquela igreja. Pode acontecer. Pode acontecer. Se entrasse algum visitante no último período da Santa Convocação, provavelmente ele ia pensar que a gente era um bando de maluco. Mas a gente não é um bando de maluco, a gente é cheio do poder de Deus. Posso ouvir um amém ou não? E está tudo bem. Qualquer manifestação do poder, desde que, após essa manifestação, você, meu irmão, você, minha irmã que está me ouvindo, essa manifestação, ela se torna válida, ela dá fruto a partir do momento que você sai por aquela porta e prega o Evangelho. A pregação do Evangelho é consequência do poder de Deus que te encheu, porque você está tão cheio de Deus, tão cheio da vida de Deus, tão cheio do poder de Deus, que você não se contém, o Espírito Santo te governa, e Ele te leva a evangelizar, Ele te leva a pregar, Ele te leva a anunciar, Ele te leva a fazer a diferença. E aí algo acontece, algo interessante acontece, está em Marcos, está em Mateus, e a gente vê os apóstolos fazendo, a gente vê na história da igreja. Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, e estamos cumprindo com a nossa missão de evangelismo, nós também vemos sinais e maravilhas acontecerem em nosso meio.
Aí a gente lê o texto de novo, e aí a parada faz um pouco mais de sentido. Olha só, os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantos milagres a gente já não viu acontecer na nossa igreja? Quantos milagres a gente já não viu acontecer na nossa célula, na sua célula? O pastor desta igreja, um milagre ambulante, curado por Deus de um câncer terminal. Então, se você para olhar, você vai ver o poder de Deus se manifestando o tempo todo. Então, como você já entendeu, primeira coisa, o poder de Deus vem para você evangelizar. Segunda coisa, o poder de Deus vem para que a gente manifeste sinais e maravilhas. Terceira coisa, o poder de Deus, ele vem para que a gente possa fluir nos dons, mano. E essa parte é maravilhosa. Essa parte é linda. Olha isso aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Olha só. Eu vou ler a partir do versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Espírito que opera em todos nós. A cada um de nós, da igreja, é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Olha que interessante, o dom não é para mim, o dom é para a igreja. Olha que interessante, o poder de Deus não vem para eu me achar o cara, para eu falar, nossa, eu sou brabo mesmo. Agora, seguinte, pessoal, vocês não vão mais me chamar de Davi ou de pastor Davi. Agora eu sou o apóstolo, eu sou o cara, por favor. Não, o poder de Deus não vem para isso. O poder de Deus, ele vem para a edificação do corpo de Cristo, da família que é a igreja. Posso ouvir um amém ou não? Vamos continuar lendo. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. E a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. E a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro, eu preciso usar óculos mesmo, amor. Aumentei a letra aqui agora. Dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Dá um amém no seu lugar, mano. Ferramenta. Então, o poder de Deus, ele vem sobre nós para que a gente evangelize, para que a gente manifeste sinais, para que a gente flua nos dons do Espírito, e os dons do Espírito constroem a igreja, edificam a igreja, fazem com que a igreja avance, mano. A gente estava conversando terça-feira, ali no fundo da igreja, com o pessoal da Roxa, e a gente estava falando, e eu citei um livro de um pastor que eu gosto muito, um pastor lá da Mosaic Church, o nome dele é Erwin McManus, e ele tem um livro que chama Uma Força em Movimento. E esse livro, ele vai falar exatamente sobre o fato de que a igreja não é uma parada estática, que a igreja não é paradeira, que a igreja não é monotonia, mas que a igreja, ela está sempre acontecendo, que a igreja é dinâmica, que a igreja é viva, que a igreja é um organismo vivo, que a igreja é uma força em movimento. Posso ouvir um amém ou não? O que significa a força em movimento? Significa o seguinte, você está lá na sua célula, na quarta-feira, e você está pegando o evangelho de forma fiel, e você está lá sendo bênção na vida de outras pessoas, mas enquanto você está fazendo isso, tem outras 300, 400, 500 pessoas fazendo a mesma coisa, abençoando a nossa cidade. Essa é a força da igreja, essa é a força em movimento. Então a gente entendeu a parte do poder, amém ou não? Mas e a parte da palavra? O que é a parte da palavra? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida.
ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E aí, quando eu era apenas um adolescente, um jovenzinho, meu pai imprimiu uma folha sulfite e ele colou na porta do meu guarda-roupa, para que todo dia que eu fosse trocar de roupa para ir para a escola, ou fazer qualquer outra coisa, eu lesse o seguinte versículo. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que é que meu pai estava me ensinando? E o que é que esse versículo tem para ensinar para nós hoje? Muito simples. Meu irmão, minha irmã, a nossa regra de fé, de prática, de conduta é a palavra de Deus. Veja bem, não é a palavra de Deus mais alguma outra coisa. Não é a palavra de Deus e o livro do autor que você gosta, o Instagram do autoajuda que você curte, não. É a palavra de Deus e ponto final. Após a reforma protestante, um dos pilares da reforma se chama sola escritura, somente escritura. Ou seja, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Posso ouvir um amém ou não? Qual que é o problema disso? Qual que é o incômodo disso? Porque a palavra de Deus, muitas vezes, vai de encontro com questões, com conceitos que são levantados em 2022 e continuarão a ser levantados. E aí o que acontece? A gente começa a ser tentado a negociar princípios da palavra para que a nossa fé se torne mais aceitável para aqueles que estão ao nosso redor. E a resposta para você é: não faça isso em nome de Jesus. Seja fiel à palavra de Deus, porque é a palavra que é a lâmpada, não é a palavra mais qualquer outra coisa. É a palavra, porque a palavra nos revela quem Deus é, a palavra nos revela quem Jesus é, e a palavra de Deus, ela é suficiente, ao contrário do que tentam dizer por aí, de Gênesis ao Apocalipse, a palavra é a palavra de Deus. Você não tem nada sagrado na sua casa, uma camiseta, um item, um objeto, nada disso é sagrado. Sabe o que existe de sagrado lá na sua casa? As palavras desse livro. Quando você lê em voz alta, você está lendo a santa palavra de Deus. E aí tem gente que fala assim para mim: não estou ouvindo a voz de Deus, estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Pega a Bíblia, abre, lê em voz alta, você está ouvindo Deus falando com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela sempre será a palavra de Deus. E vai passar tudo, mas as palavras de Deus não passarão. Então, peraí. Agora que a gente começa a compreender a parada da palavra e do poder, a gente começa a entender melhor a questão do equilíbrio. A gente começa a entender porque a gente fala sobre avivamento, a gente busca avivamento, a gente ora avivamento, a gente fala, a gente quer viver, a gente vai, a gente está buscando, nós vamos para cima, beleza, amém, glória a Deus. Mas para que haja um avivamento, é necessário que se levante uma geração que conhece o poder de Deus, que conhece a palavra de Deus. Não existe o time da palavra e o time do poder. Existe o time dos cristãos, dos seguidores do caminho, aqueles que conhecem a palavra e o poder. É interessante porque tem um pastor, o nome dele é John Piper, e ele fala o seguinte: a maior utilidade, a maior função da rede social vai ser que no dia do juízo, ninguém vai ter desculpa de que não teve tempo para ler a palavra e passar tempo com Deus. Depois, na sua casa, você vai lá nas configurações, vê a parte da bateria do seu smartphone, e você vê quanto tempo você gasta com redes sociais e entretenimento. Só faz essa parada. O seu celular, provavelmente, ele vai te dar um resultado semanal. Dali você tira o tempo de vida que você perdeu no TikTok. Tudo bem, você pode usar a rede social. Não estou falando que rede social é uma parada do demônio, não é isso. Eu gosto de rede social, eu uso rede social. Usei hoje, vou usar daqui a pouco. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Se você passa 200 horas na rede social, depois não adianta chegar no culto e esbravejar falando que você quer mudar o mundo, você não está mudando nem a sua vida. Posso ouvir um amém ou não?
É um fato, velho. E aí a gente começa a entender. E a gente começa a parar para refletir. Quais são as consequências de valorizar mais um aspecto da fé do que outro? E quais são as consequências de viver uma fé desequilibrada? Exemplo, se você valoriza mais o poder do que a palavra, sabe o que acontece? Uma das coisas, você vive um nível de fé raso. Porque quando a gente não conhece a palavra, a gente fica raso. Sabe o segundo problema que acontece? Aí quando você vai anunciar, quando você vai pregar, quando você vai falar, sabe o que acontece? Você se torna repetitivo. Você fala sempre as mesmas coisas, porque como você não está lendo, não está conhecendo, não está buscando sempre os mesmos argumentos, sempre as mesmas referências, sempre as mesmas frases, porque está raso. Lembra de uma série que a gente fez, que Jesus te chama para ir mais fundo, como é o nome do nosso ministério? Deep. Deep significa fundo. Deus te chamou para ir mais fundo na presença dEle. Então se você valoriza só o poder, tem vezes que a gente acha que a gente está indo mais fundo, mas na realidade vai faltar conhecimento da palavra. Sabe uma outra coisa que acontece com quem valoriza mais o poder do que a palavra? É facilmente colocado em xeque, em conversa de faculdade, em conversa com pessoas que não compartilham da sua fé. Aí a pessoa fica facilmente trucada, porque não conhece a palavra, não conhece as escrituras, não busca, não lê um bom livro, não lê um bom ator, qualquer argumento básico te truca. Fala assim, olha, eu não sei, eu só sei que eu creio. Você pode mais. Você tem capacidade para ir mais fundo. Você pode conhecer mais de Deus, você pode buscar mais de Deus, você pode buscar a palavra, você pode conhecer mais da palavra, você pode. Não diminua o potencial que Deus colocou em você, porque Deus colocou o potencial em você, então não se diminua, não cometa sabotagem consigo mesmo. E a última coisa que pode acontecer com uma fé desequilibrada, é que a gente se torna religioso. Agora, tem o outro lado da moeda. Se você valoriza só a parte da letra, e não a parte do poder, sabe o que é o maior risco que pode acontecer? É nós nos tornarmos fariseus modernos. Por quê? Como assim fariseus modernos, Davi? O que isso significa? Muito simples. Os fariseus, eles conheciam mais de Antigo Testamento do que eu e você juntos. Os caras eram brabo de Antigo Testamento. Brabo demais. Sabiam de cor, estou falando de cor real. Coloca um pads aí para eu ficar mais espiritual, Vi. Ó. Ó, tá vendo como eu fico mais espiritual com pads? Para parecer que eu estou acabando. Eles conheciam o Antigo Testamento de cor, velho. Mas eles não conheciam a Deus verdadeiramente. Porque Deus encarnou, apareceu na frente deles, o Cristo encarnado. E eles negaram o Cristo diante deles. Se a gente não tomar cuidado, sabe o que acontece? A gente se torna desse jeito. A gente valoriza a parte da letra, a parte do conhecimento, esquece do poder, esquece daquilo que Jesus pode fazer, e aí a gente vira religioso. E aí Jesus está fazendo coisas ao nosso redor, Jesus está operando milagre, e a gente está negando, falando, não, isso aí é sentimentalismo, isso aí é sentimento, não, isso aí é imaturidade. E a gente está diminuindo a experiência do outro. Cuidado. Essas são as consequências do desequilíbrio. Mas sabe o que pode acontecer também? Igual aqueles que valorizam mais o poder, também se tornam um religiosão. Por quê? Porque os extremos, no final das contas, eles se tocam, fica todo mundo igual. Ninguém está andando da forma como Jesus fez, criou, imaginou, pensou e deixou para a gente andar. Dito isso, caminhando para o final, o que a gente faz então? O que a gente faz? Quais são os caminhos para que a gente encontre o equilíbrio na fé?
Quais são os caminhos para que a gente não viva mais de um lado ou mais do outro lado? Eu quero ler um texto. Oséias capítulo 6, versículo 3. Esse pode colocar na NVI, por favor. O pessoal assusta quando a gente fala Oséias, até esquece que tem Oséias na Bíblia, mas tem, sabia? Pode ler também. Está lá no Velho Testamento. Não tenha medo. Olha que legal. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Olha o que o texto fala. Conheçamos o Senhor. Tem um livro maravilhoso, gosto muito, top 10 livros que eu mais gosto da vida. O livro se chama O Conhecimento do Santo, o autor é o A.W. Tozer. Tem ali na nossa livraria, depois você vai lá, compra e lê. O Tozer, ele vai falar nesse livro uma coisa que eu concordo 200%. Ele vai falar o seguinte: a maioria dos problemas de fé que as pessoas enfrentam é por não conhecer a Deus. É por não conhecer quem Deus é. A maioria dos problemas que as pessoas enfrentam na sua caminhada cristã é não conhecer a Deus. E aí ele escreve um livro em que cada capítulo ele expõe um atributo de Deus. Ele expõe quem Deus é. Maravilhoso. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é autossuficiente, Deus é eterno, Ele sempre existiu, Ele sempre existirá. Deus é Pai, Deus é amor. Os atributos de Deus, quem Deus é. Veja bem, eu sei e você também sabe, Deus não cabe na nossa mente. Ora, se Deus coubesse na nossa mente, então Ele não seria Deus, Ele seria alguma coisa que a gente criou. É exatamente pelo fato de que Deus não cabe na nossa mente, de que Ele é digno da nossa adoração, porque Ele é muito maior do que eu e você conseguimos imaginar. Deus é muito maior e muito mais poderoso do que nós conseguimos conceber. Deus é maravilhoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não é parte da criação, Ele está acima da criação. Ele não é parte simplesmente do nosso universo, não, Ele está acima de tudo isso, Ele é o Criador de tudo. É por isso que Ele se apresenta e Ele fala, eu sou. Por quê? Porque Ele é, Ele sempre foi, Ele sempre será. Deus é o grande eu sou. E aí a gente volta. Como é que a gente faz então para buscar equilíbrio na nossa fé? E como é que a gente faz para viver a fé que Jesus te chamou para viver, que é a fé equilibrada entre o poder de Deus, cheio do poder de Deus e cheio do conhecimento da palavra? Como é que a gente faz isso? Conhecendo a Deus, buscando cada vez mais conhecer a Deus. Você foi criado para se relacionar com o seu Criador. Você está aqui, mas você não está aqui por acaso. Deus não te colocou aqui simplesmente por acaso. Deus é um Deus de relacionamento. Então nós conhecemos a Deus, buscamos conhecê-lo dia após dia. Leia a palavra, ame a palavra. E quanto mais você buscar na palavra, mais você buscar a Deus, mais Ele te enche de poder. E aí a gente consegue caminhar no equilíbrio. Olha esse texto, Oséias ainda, capítulo 6, versículo 6, pois, é Deus falando, através da boca do profeta, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que Deus deseja para os seus filhos é que nós o conheçamos. Ele não quer que a gente tente fazer esforços humanos, coisas com o nosso braço, simplesmente para chegar até Ele. Não, o que Ele quer é que nós venhamos a buscá-lo
buscar conhecê-lo. E aí, o último texto, também no livro de Oséias, agora o capítulo 4, versículo 6. Olha isso aqui. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Que conhecimento é esse que Deus está falando? Conhecimento de Deus, conhecê-lo. Veja bem, o povo perece, o povo é destruído por falta de conhecimento. Às vezes você está travado em alguma coisa na sua vida, e parece que a fé não está andando, parece que você está estagnado, parece que você está no mesmo lugar. Está estagnado, parado, e não consegue identificar o que está acontecendo. Talvez sabe o que te falta? Conhecer a Deus, buscar a Deus, mergulhar na presença de Deus. E é essa a convocação que Deus está fazendo nessa noite para você. Deus está te chamando e está falando para você. Você vai ficar parado? Você vai ficar contente com o nível que você está? Ou você vai buscar conhecer mais de Deus? Imagina, meu irmão, imagina o impacto que a nossa cidade teria se só metade desse auditório buscasse conhecer a Deus verdadeiramente. Imagina o impacto que isso causaria na vida daqueles que você ama, na vida daqueles que trabalham com você, na vida daqueles que caminham com você diariamente. Meu irmão, poder e palavra, eles andam juntos. Que você vai estar pregando o evangelho, mas chega uma hora que os nossos argumentos encerram. Mas é onde a nossa argumentação encerra que o poder de Deus começa. Chega uma hora que a gente não tem mais o que falar, mas quando a gente não tem mais o que falar, o poder de Deus demonstra que a nossa fé é real. Sinais e milagres acompanham os que creem. Deus te levantou para ser alguém que conhece a palavra de Deus. Deus te levantou também para ser alguém que opera sinais, maravilhas, milagres, que ora pelos seus amigos lá no trabalho, na faculdade, lá na sua empresa, na sua família, e que vê o milagre acontecendo. Essa é a verdadeira geração do avivamento. E aí, a pergunta de R$1 milhão, eu concluo com isso. O pessoal fala, por que está cada vez mais aumentando o número de crentes no Brasil, cada vez mais evangélico no Brasil, mas os problemas continuam os mesmos, as situações continuam as mesmas? Simples, falta equilíbrio, falta gente cheia do poder e cheia da palavra de Deus. Deep e Multi Podcast. Nos acompanhe nas redes sociais, @Ministério Deep Oficial e @Ministério Multi.